Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 5 de junho, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavra de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia para fazer os nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, desde que a gente aplique o Espírito. Para que o Senhor possa nos conduzir nessa palavra de sabedoria que Ele mesmo deixou para nós. Ó Senhor Jesus, o mais importante é que a gente busque o Senhor, invoque o nome do Senhor exercitando o nosso espírito, para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós especificamente. O mais importante na palavra é sempre a gente aprender a ouvir a voz do Senhor, ouvir aquilo que Ele quer falar conosco, de maneira pessoal, de maneira íntima. Ó Senhor Jesus, o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Senhor Jesus, vamos ver qual é a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 5 de junho. Provérbio de hoje, Provérbios capítulo 16, versículo 22. Senhor Jesus, o entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. Ó Senhor Jesus, título de hoje, entendimento espiritual. Senhor Jesus, ao rejeitar a proteção e cobertura de Deus no jardim do Éden, o homem se estribou em sua própria sabedoria e conhecimento. Perdeu totalmente o rumo de sua vida. Sem nenhuma direção, passou a andar na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Por essa razão, Moisés estava deveras preocupado com o povo de Israel, porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Devemos reconhecer a nossa condição, confessar os nossos pecados e buscar o conselho do Senhor, para saber o caminho que devemos seguir, a fim de não sermos como o primeiro Adão, ou como o povo de Israel. Permitamos ao Senhor nos guiar em sua vontade, tal qual o cavalo ou mula, com freios e cabrestos, se permite ser direcionado pelo caminho. Senhor Jesus, devemos ainda buscar o Senhor para ter compreensão completa sobre sua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Portanto, assim como Paulo orou em favor dos colossenses, temos de pedir ao Senhor que transbordemos de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Se o Senhor não abrir o nosso entendimento espiritual, seremos como judeus, que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Busquemos assim tal compreensão, a fim de sermos diferentes, únicos e peculiares, tendo zelo e compreensão sobre as coisas de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Paulo, a gente vai vendo nas epístolas de Paulo, ele deixou muito essa questão da sabedoria, dessa questão de sabedoria mesmo, sobre a gente ter entendimento espiritual, porque ele era judeu, então ele também se tornou um religioso, seguindo regras, normas, e acabou se voltando contra Deus. Até o dia que o próprio Deus apareceu para ele, caiu do cavalo, todos ali viram um brilho ali, e ouviram um estrondo, mas só Paulo ouviu claramente ali a voz do Senhor, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí ele falou: entra na cidade onde te dirão o que fazer. E ali a gente conhece, ele foi ouvir toda a situação ali de conversão de Paulo, e aí ele, com todo o seu conhecimento, rapidamente viu: poxa, então esse Cristo que eu estou perseguindo, então esse Jesus aqui que eu achava que estava enganando as pessoas, então ele é o Cristo mesmo que a Escritura fala. Aí começou a olhar a Escritura ali, viu ali, poxa, não, agora as pessoas têm que saber disso, e começou a discutir, começou a bater boca, aí procuravam matá-lo, odiavam ele, ó Senhor Jesus. E aí depois ele teve que se retirar, passou anos num lugar, depois foi para outro e tal, e aí o Espírito separou ele depois de um tempo,
né? Depois que ele estava ali servindo na igreja, orando, né? Aí estavam jejuando e orando ali, né? Ele e mais alguns irmãos, né? O Espírito disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. No início, Barnabé ia à frente. Barnabé, a gente já viu a história de Barnabé, né? Um irmão com muito amor, né? Com muito cuidado. A gente vê que ele se lembrou de Saulo, foi buscar Saulo que estava lá quietinho no canto, lá viu ali uma utilidade, onde todos temiam ali. Ele viu algo ali, começou a cuidar com muito amor, era um irmão de oração, um irmão com muito amor, com muito cuidado, né, Senhor Jesus. Depois Paulo foi crescendo, né, o Espírito passou a botar na frente, né, virou Saulo e Barnabé, né, depois mudou o nome de Saulo para Paulo, né. Então quando a gente vê essa questão aqui que Paulo fala dos judeus, isso aqui também serve para nós. A gente também pode ter zelo por Deus, mas sem entendimento. A gente pode ficar focado em ensinamentos, em doutrinas, em várias coisas, ficar repetindo coisas e não ver que Deus é dinâmico, que Deus está nos buscando, Deus está procurando ter comunhão conosco. Então a gente precisa aprender, né, realmente exercitar o Espírito para ter entendimento espiritual, né, a ouvir a palavra, como estou sempre falando aqui no canal, né, hoje tem pessoas que, ao invés de procurar um entendimento espiritual na palavra, ficam procurando, caçando outras coisas, aí vai misturando com a palavra, ó Senhor Jesus, e aí vai causando um erro terrível, e aí cada vez vai se afastando mais e vai convencendo um monte de pessoas que também vão se afastando da simplicidade, vão se afastando do exercício do Espírito, do entendimento espiritual, né? Então, mas a própria Bíblia fala, né, que o homem ele aceita, né, de boa mente, né, ele aceita outro evangelho, ele aceita outro Cristo, né, e a própria palavra também fala que no final dos tempos as pessoas iam se recusar a dar ouvido às sãs doutrinas, né, e iam acabar dando ouvido a ensino de demônios. Por isso a gente precisa renovar o espírito do nosso entendimento, para a gente aprender a identificar. Ó Senhor Jesus. Tem até mesmo o caso de um casal, né, que houve uma certa situação na igreja e tal, e aí um irmão lá, revoltado lá, acabou convencendo eles a respeito de uma série de coisas. E aí esse irmão foi embora, foi morar em outra cidade e esse casal acompanhou, né? Só que como são irmãos muito simples, né, que buscam o Senhor, depende do Senhor, começaram a perceber que aquilo que o irmão estava falando não condizia com um viver cristão. Porque ele se aproveitou dessa situação, falou um monte de coisa, convenceu, e parece que o irmão começou a querer ter liberdade de fazer outras coisas, né, já que estava fora ali do cuidado dos irmãos, né, do cuidado da igreja. E aí esse irmão começou a reparar, como assim? Uma coisa é você ver se fulano está errado, não concordo com isso, mas você precisa procurar ter um viver santo. Agora o outro está errado, agora eu vou ter um viver todo desregrado. Aí ele começou a observar, e começou a observar também os irmãos que haviam permanecido, que não tinham ido nessa linha. Aí ele começou a olhar e falou assim: não, peraí, tem algo errado, né? Esses irmãos aqui estão vivendo tudo assim, esses aqui continuam vivendo assim. Não, deixa eu voltar, porque esse viver aqui não tem discernimento não, está tudo embolado. Aqui os irmãos continuam seguindo aqui, eu vou seguir com eles. E aí esse irmão voltou, né, com humildade, né? Senhor Jesus veio, reconheceu o Senhor, pediu perdão, né? Senhor Jesus, a família veio, né? Graças a Deus, é uma família que coopera muito com o Senhor, graças ao Senhor. Mas é como tocou aqui esse provérbio, né? O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida. Então você pode ser até enganado por algum tempo, ser convencido, né, por algumas situações, mas você precisa ter o espírito do entendimento, você precisa continuar exercitando o seu espírito. O que geralmente acontece com as pessoas que se revoltam, elas param de exercitar o espírito, o entendimento cessa, né? E aí acontece isso aqui, né? Mas para o insensato, a sua estultícia lhe é castigo, né? Então fica numa teimosia, na insensatez, né? Vai vivendo essas coisas e acaba tendo um viver bem castigado mesmo, né? E as pessoas, quem tem entendimento espiritual, acaba percebendo, né? Senhor Jesus, então a gente precisa ser simples, né? Ao perceber, né, como que as pessoas estão conduzindo a vida delas, né, negando Jesus, negando certos fatos, negando a Bíblia, né, como é que está sendo o viver delas, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente buscar ter entendimento espiritual. A gente não pode fazer como esse princípio pecaminoso do homem, né, que foi injetado, né, o pecado no homem, né, foi injetada a natureza satânica no homem, o homem passou a ser estribado, né, a ser guiado, né, direcionado pela sua
própria sabedoria, né? A se apoiar na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento, achando que ia ser semelhante a Deus, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, e hoje o homem vai assim, né? Não, alguns até citam, né? Não, sou filho de Deus, porque eu fui criado em imagem e semelhança de Deus, mas para aí, né? O resto, né? Saber o que é Deus, né? Qual é a direção de Deus, não precisa. Não, já estou aqui porque o meu conhecimento me trouxe até aqui e até aqui está ótimo. Né? Senhor Jesus, mas a gente precisa conhecer mais o Senhor, ter mais entendimento, né? Daquilo que o Senhor quer, né? Ter mais conhecimento a respeito da vida de Deus. Né? Como ele tocou, né? O resultado dessas pessoas é ter uma vida sem direção, né? Andando na vaidade dos seus próprios pensamentos. Né? Pensa uma coisa, aí daqui a pouco aí faz outra coisa, aí quer outra, cada hora está perseguindo uma coisa diferente. Né? Senhor Jesus, mas a gente precisa ter o mesmo objetivo, né? Um objetivo bem reto diante do Senhor. E como ele toca, né? Quem fica vagueando seus próprios pensamentos acaba ficando obscurecido de entendimento. O entendimento não está claro, está obscurecido. Fica alheio à vida de Deus, não sabe, né, mais a vontade de Deus, a direção de Deus, né, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do coração. Né, Senhor Jesus, e como o próprio Moisés viu, né, o povo, né, no geral, né, acaba faltando, né, falta de conselhos, não há entendimento. Então por isso a gente precisa ter uma comunhão pessoal com o Senhor. A gente não deve deixar guiar por multidão, por isso, por aquilo, por sociedade, por ideologias, mas realmente aprender aí diante do Senhor para que o Senhor nos dê entendimento. Né? A gente precisa ir diante do Senhor, né? Buscar conselho no Senhor, ver como é que está a nossa condição, reconhecer os nossos pecados. Né? Pecado não são só coisas grosseiras, é tudo aquilo que te afasta do Senhor. Né? Poxa, Senhor, fiquei irritado com uma situação aqui e tal, e aí estou aqui irritado, aqui, meu coração está aqui batendo e tal, eu estou envolto num monte de pensamento, está te afastando de Deus. Então aquilo ali é um pecado, esse sentimento é um pecado, então você precisa lidar com ele. Senhor, me ajuda, Senhor, a acalmar meu coração, me ajuda a voltar a Ti. Senhor, eu confesso diante de Ti que sou uma pessoa nervosa, estou aqui assim. E aí o Senhor vai te dando calma, né, vai te ajudando. Ó Senhor, mas você precisa reconhecer, né, o que está acontecendo. Né? A gente busca diante do Senhor, busca o conselho do Senhor, para a gente saber o caminho que a gente tem que seguir. Né, Senhor Jesus. Né, ser guiado, ser direcionado pelo Senhor, pelo Espírito. Isso não é algo ruim, né? A sociedade toma isso, né? Alguém toma a direção de uma outra pessoa como algo negativo. A gente vê que depender do Senhor, tomar a direção de Deus é a melhor coisa que tem. Né? O Senhor sabe, Ele vê muito além do que a gente. Né? Ó Senhor Jesus. Então a gente vai buscar o Senhor, né? Para ter compreensão, né? Da sua vontade, né? Que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é sempre perfeita. Né, Senhor Jesus, a gente precisa aprender, né, a não cair no engano do inimigo, né, achando que a gente vai se prejudicar, muito pelo contrário. Mas a gente precisa realmente, né, ter mais conhecimento, como botou aqui, transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. É pelo Espírito, é no Espírito que o Senhor vai nos conduzindo, vai nos mostrando. E a maneira de você ter pleno conhecimento não quer dizer que você vai saber tudo, mas quer dizer que em tudo você vai depender do Senhor, a cada passo, a cada decisão, a cada ação, a cada reação. Né, Senhor Jesus, né, zelando por Deus, mas com entendimento, não fazendo como o povo aqui que não tinha entendimento. Então a gente precisa ter compreensão, né, buscar ser diferente, ser único, né, porque o Senhor, cada um de nós é importante para o Senhor, cada um de nós é único, né, diante de Deus. A gente precisa realmente assumir isso diante dele. Né, tendo zelo, tendo compreensão sobre as coisas de Deus, sobre a vontade de Deus. Então a gente precisa se encorajar, né, invocar mais o nome do Senhor, exercitar mais o nosso espírito, tocar mais na palavra, mais na presença de Deus, para que Ele mesmo possa nos esclarecer e nos dar muito mais, né, entendimento espiritual. Ó Senhor Jesus, exercita o Espírito, né, que o entendimento vem, né, com a própria presença, com a própria palavra de Deus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.